Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fisiologia Humana do curso de Educação Física da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento. Na aula de hoje, nós vamos discutir a relação entre as emoções e o exercício físico. O que são emoções? Segundo Roberto Lente, que é o autor do livro 100 bilhões de neurônios, as emoções são experiências subjetivas que podem ser acompanhadas de manifestações fisiológicas e comportamentais. Então, na verdade, as emoções é uma tríade, né, que tem um aspecto cognitivo, fisiológico e comportamental. O aspecto cognitivo é justamente aquele aspecto subjetivo, que são os sentimentos, que podem ser de conotação positiva ou negativa, como tem ilustrado aqui abaixo. Então, conotação positiva são os sentimentos de alegria, amor, esperança, amizade, e negativa, tristeza, raiva, medo e ansiedade. Além dos sentimentos, a parte cognitiva, ela também tem outro componente importante, que é a motivação. Os sentimentos nos motivam ou não a desenvolver determinados comportamentos. Isso é muito importante, porque essa motivação pode auxiliar na resolução de problemas, como nós vamos discutir adiante. Então, saindo um pouco dos aspectos cognitivos, formados pelos sentimentos e pela motivação, a gente tem os aspectos fisiológicos. O aspecto fisiológico da emoção é exatamente a resposta ao estresse, que nós estudamos na aula anterior. Além da fisiologia, da parte cognitiva, as emoções também têm um componente comportamental. O componente comportamental, então, é aquela expressão, né, que pode ser uma expressão facial ou realmente do corpo todo, pode ser um comportamento de defesa, de ataque, pode ser um comportamento de comunicação. Então, as emoções positivas, elas são muito importantes porque elas contribuem para a formação dos laços sociais. Os laços sociais, eles tendem a melhorar a saúde do indivíduo, a melhorar os aspectos cognitivos. Os laços sociais, eles levam à liberação de ocitocina. A ocitocina, nós vamos estudar nas próximas aulas, é um hormônio que é relacionado ao trabalho de parto, à ejeção do leite, mas também à formação dos laços sociais, seja entre amigos, seja entre o casal, mãe e filho, e durante esses laços sociais, a maior liberação de ocitocina também reduz a resposta ao estresse. Então, as emoções positivas, elas são importantes para a formação dos laços sociais, liberação de ocitocina e redução da resposta ao estresse. Por outro lado, as emoções positivas também fazem com que o indivíduo fique mais apto a experienciar novas situações, né? Ele fica mais apto a ter o perfil, que a gente diz, o temperamento de busca por novidade. As emoções positivas nos deixam mais abertos, né, a experimentar novas coisas, e isso é muito importante para o nosso processo de aprendizagem. Então, nós podemos listar inúmeros benefícios das emoções positivas, que vão desde melhora realmente física, melhora cognitiva, né, fortalecimento de laços sociais e de abertura a novas experiências. E as emoções negativas? Será que as emoções negativas têm algo que pode nos proporcionar beneficamente? Né? Existe alguma coisa boa nas emoções negativas? Se não, como é que elas foram selecionadas ao longo da evolução? Então, nós temos duas questões aqui, que é: o medo faz bem? A tristeza faz bem? E eu tenho uma única resposta para essas duas questões, que é sim. O medo, ele é muito importante. É uma emoção muito importante porque ele inibe algumas respostas mais audaciosas que podem levar a risco de vida. Então, o medo é um componente importante, é importante para a sobrevivência. Uma pessoa que não tem medo, ela se arrisca muito mais e está muito mais susceptível a, por exemplo, a morrer ou se machucar gravemente, ela vive com mais riscos. E a tristeza? Qual é a explicação para a tristeza? A tristeza também é um sentimento muito importante, porque ela nos faz repensar sobre uma situação que não está nos causando conforto. Então, aquela situação que está nos causando tristeza é porque, de fato, ela precisa ser repensada e melhorada. Né? Então, tanto o medo quanto a tristeza são sentimentos importantes
né? Eles foram selecionados ao longo da evolução e têm um papel fundamental para a nossa sobrevivência. A questão é que, hoje em dia, o excesso de medo e o excesso de tristeza está levando ao surgimento, né, de patologias como desordens de pânicos, que são mais associadas ao medo, transtornos de ansiedade, que também são mais associados ao medo, e a depressão, que é mais associada ao excesso de tristeza. Turma, no CIGA existe esse texto, é um texto em português pequeno e muito legal para a gente entender melhor essa discussão entre tristeza e depressão. Acabamos de explicar que a tristeza é um sentimento importante, né? Ele foi selecionado ao longo da evolução porque ajuda os seres humanos a repensar sobre uma situação que não está muito favorável naquele momento, é algo que precisa ser modificado. E hoje em dia existe uma discussão no hiperdiagnóstico de depressão. De fato, os casos de depressão vêm aumentando sim, mas existe um questionamento de que em algumas situações aquela tristeza, apesar de ser diagnosticada como depressão, não é necessariamente uma depressão, né? Porque a tristeza faz parte das emoções humanas. Então, não é qualquer tristeza que deve ser classificada como depressão. Por exemplo, a tristeza que é relacionada ao luto, seja o luto da perca de um parente, ou do final de um relacionamento amoroso, ou até, né, um trabalho que foi finalizado, a pessoa foi despedida do trabalho de maneira inesperada, pode levar a uma tristeza, né? Pode ser uma tristeza pode ser uma tristeza séria, uma tristeza um pouco estendida, mas não necessariamente precisa ser uma depressão, porque aquela tristeza tem um fator claro que desencadeou ela. Agora, se essa tristeza dura por muito tempo e a pessoa não consegue realmente lidar com aquela tristeza e aos poucos sair, né, daquele sentimento, daquele estado emocional, ela permanece nele, aí sim pode ser classificado como uma depressão. Ou a depressão também é uma tristeza que você não encontra uma causa muito evidente, né? Então, são vários fatores que levam àquele estado de tristeza por mais de 15 dias, né? Associado a outros sintomas, como alteração de apetite, de sono, de motricidade, né? Anedonia, que é a perca do prazer em fazer as atividades diárias. Então, associada a outros sintomas, essa tristeza, sem uma causa clara, estendida por mais de 15 dias, deve ser diagnosticado como depressão. Então, esse texto é legal porque discute realmente a função evolutiva da tristeza, mostra que a tristeza é importante e nem toda tristeza deve ser classificada como depressão, tá? Então, fechamos aqui esse breve entendimento de que não só as emoções positivas são importantes, mas as emoções negativas também. Então, essas emoções, de maneira gerais, elas foram selecionadas porque têm um papel evolutivo importante, ajudam à sobrevivência do indivíduo. Existe uma disfunção que se chama alextimia, uma doença que se chama também cegueira dos sentimentos. Esses pacientes que apresentam alextimia, eles não reconhecem as suas emoções. Algumas vezes eles têm a reatividade fisiológica, mas não têm a capacidade subjetiva, eles não entendem as emoções. Nós vimos agora há pouco que as emoções é uma tríade, né, formada pelo aspecto comportamental, cognitivo e fisiológico. Então, quem tem alextimia durante uma reatividade emocional tem as alterações fisiológicas, que nós vamos ver a seguir, como taquicardia, sudorese, mas eles não têm a percepção subjetiva, eles não entendem o que eles estão sentindo. E aí tem algumas teorias, né, para tentar explicar como é que surge a alextimia. Existem estudos que mostram que pode ser disfunções em algumas áreas que processam os sentimentos, nós vamos estudar logo a seguir que áreas são essas, mas também tem outra teoria que diz que pode ser uma falha de aprendizado, porque alguns sentimentos, eles são inatos, mas outros, eles são aprendidos. Então, nós vamos discutir já já isso aí. Vejam só, aqui nós temos uma escala temporal que mostra as emoções surgindo ao longo do estágio infantil, né? Então, vejam, a partir dos 3 meses, né, o bebê já é capaz de identificar sentimentos como alegria, excitação, tristeza. Então, essas emoções, elas são consideradas mais inatas. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai aprendendo
a identificar outras emoções, como nojo, raiva, surpresa, entre 4 e 6 meses, medo, entre 7 e 9 meses, aí vergonha, empatia e inveja, de 1 a 2 anos, e a partir dos 3 anos, os sentimentos mais complexos, como orgulho, culpa e arrependimento. Esse processo de aprendizagem aqui, principalmente das emoções secundárias, porque as emoções primárias elas são um pouco mais inatas, mas as emoções secundárias elas são realmente aprendidas, ela é muito relacionada com o cuidador. O cuidador ele tem um papel fundamental em explicar à criança que sentimento é aquele. Então, existem algumas situações que para o adulto representa vergonha, e aí o adulto transmite para a criança, você está com vergonha, ou você está com inveja. Então, assim a criança vai aprendendo, que é vergonha, inveja, culpa, arrependimento, né? Então, as emoções secundárias, elas são principalmente aprendidas, e as primárias, ela tem um componente inato mais importante, principalmente essas aqui, do início do desenvolvimento ontogenético. Veja aqui, esse estudo é muito interessante. Ele mostra o reconhecimento das expressões faciais em diferentes culturas. Então, nós temos aqui diferentes expressões faciais relacionadas a alegria, surpresa, raiva, tristeza, medo e nojo. Então, essas expressões faciais foram apresentadas a populações de culturas do oeste, dos países do oeste do globo, ou seja, América, né? Aquela parte da Europa que é formada por França, Portugal, Itália, Reino Unido. Aqui seria do leste, os países do leste do mundo, que aí seria os países do Oriente, né? Do os países do leste europeu, né, os países como Japão, Austrália, da outra parte do mundo. E aqui seriam culturas mais isoladas, né? Por exemplo, que vivem em ilhas. Então, vejam só que interessante. Aqui, nessas duas culturas, né, do leste e do oeste do mundo, mas que não são isoladas, percebam que o reconhecimento dessas expressões faciais, elas são satisfatórias. Aqui é a média, né, e vejam todas que ela está acima da média. Agora, vejam que interessante, nos grupos mais isolados, por exemplo, existe uma dificuldade no reconhecimento da expressão facial de surpresa, assim como de nojo. E veja que o reconhecimento facial também da raiva, da tristeza e do medo é menor do que nesses países que não são isolados, mostrando que realmente as emoções elas têm um componente de aprendizado. Algumas são mais inatas, né, mas outras realmente têm uma importância muito grande a questão da sociabilidade, do aprendizado social. Essas culturas que são mais isoladas, elas provavelmente expressam menos essas emoções, então o aprendizado entre essas gerações é menor. Então, o reconhecimento das expressões faciais é mais difícil. E aí, turma, como é que ocorre, então, a neurobiologia das emoções? A primeira teoria que falou sobre a neurobiologia das emoções foi do James Lange. Então, para esse teórico, o que é que acontecia? Para esses teóricos James Lange, o que é que acontecia? O indivíduo tinha a primeira reação fisiológica relacionada às emoções, como eu mencionei para você, né? Pode ser sudorese, aumento de pressão arterial, taquicardia. E essas alterações fisiológicas, vejam aqui, que iriam desencadear o aspecto subjetivo das emoções. Então, por exemplo, o indivíduo via cobra, teria as alterações fisiológicas, e essas alterações fisiológicas levariam, então, ao componente subjetivo do medo. Essa foi a primeira teoria que tentava explicar a neurobiologia das emoções. Só que existem alguns aspectos que nós precisamos considerar, que é, primeiro, alterações fisiológicas similares levam a compreensões subjetivas distintas. Como assim? Independente se o indivíduo está expressando, está sentindo subjetivamente uma emoção de medo ou de felicidade, as alterações fisiológicas elas são similares. Se você está muito feliz ou com muito medo, você tem taquicardia, você tem alteração de pressão, sudorese, tudo isso. Então, como o mesmo repertório fisiológico levaria a diferentes expressões subjetivas. Então, esse era o primeiro questionamento, né, que colocava, então, em xeque a teoria, né, do James. E
outro aspecto importante é que pessoas que têm transecção de medula, ou seja, eles não conseguem, então, levar essa informação sensorial da periferia, né, até o sistema nervoso central, eles também apresentam um componente subjetivo da emoção. Né? Então, esses dois aspectos levaram, então, aos teóricos reformularem e pensar sobre novas teorias, né, de neurobiologia das emoções, e aí veio a teoria do Kenelberg. Esse teórico dizia que o indivíduo primeiro sentia o aspecto subjetivo para depois ter a reação somática, ou seja, a reação fisiológica. Tá? Então, vejam, aqui seria o oposto, o indivíduo via a cobra, sentia o medo e, em seguida, teria as alterações fisiológicas. E aí, turma, o que se compreende hoje em dia, o que é mais aceito, é que esses dois mecanismos ocorrem simultaneamente. Como assim? Tanto ocorre uma ativação fisiológica que estimula a subjetividade, quanto a subjetividade estimula o componente fisiológico. Então, nós temos uma retroalimentação positiva, onde o corpo estimula a mente e a mente estimula o corpo. E aí, turma, um teórico muito importante nas áreas das emoções, que é o Antônio Damasio, é um português neurocientista, ele reforça a importância, então, desse feedback entre corpo e mente. Então, ele diz que a participação subjetiva, o componente subjetivo das emoções, estimula o componente fisiológico e vice-versa, e ele vai um pouco mais além. Ele diz também que as emoções influenciam a nossa tomada de decisão. Nós tendemos a achar que as tomadas de decisões, né, são comportamentos completamente racionais. E no livro dele, ele traz, né, alguns argumentos que mostram que nossas emoções são muito importantes para a nossa tomada de decisão. E nós vamos estudar como é que isso acontece logo a seguir. Então, quais são as áreas cerebrais envolvidas no processamento emocional? Inicialmente, nós vamos falar sobre a amígdala. Né? A amígdala são núcleos, então são núcleos, existe uma amígdala em cada lado do cérebro, veja que elas são núcleos, né? Núcleos são conjuntos de corpos celulares de neurônios, como a gente já discutiu em aula anterior, e as amígdalas são os centros das nossas emoções. Primeiro, é importante você saber que as amígdalas têm dimorfismo sexual, tanto na sua estrutura quanto na sua ativação. Como assim? Homens e mulheres apresentam amígdalas de tamanho distinto e a ativação da amígdala também ocorre de forma distinta dependendo da situação. Muitas vezes a amígdala das mulheres são maiores do que o dos homens e também são mais reativas. Por isso que as mulheres tendem a ser mais emocionais. Lesões na amígdala causam sintomas variados. Por exemplo, esses sintomas podem variar desde tamponamento emocional, o indivíduo apresenta como se fosse aquela disfunção que a gente citou agora há pouco, a alextimia, ele deixa de reagir, né, emocionalmente. Por exemplo, ele não apresenta mais o comportamento de medo, né, em algumas situações, apesar de ele identificar que aquela situação é perigosa, mas ele não sente mais o aspecto subjetivo do medo. Muitas vezes não reconhece expressão facial, né, relacionado às emoções, principalmente de medo. Temos mais estudos com medo, porque o medo é uma emoção mais fácil de se estudar. Então, a maior parte dos estudos com as emoções se dá com medo. Pode se apresentar, às vezes, curiosidade extrema, e muitas vezes também o indivíduo se torna muito dócil. Né? Não quer dizer que todos esses sintomas ocorram num indivíduo só, até porque depende do nível da lesão da amígdala. Então, turma, vamos ver aqui. Aqui é a amígdala, temos representado uma amígdala. Veja que chegando na amígdala, nós temos aqui impulsos sensoriais que podem vir diretamente do tálamo, né? O tálamo é um importante relé sensorial, mas também pode vir dos córtex sensoriais. Mas a amígdala recebe bastante informação sensorial, a partir dali se inicia o processamento daquelas informações sensoriais e a amígdala, então, conecta com outras áreas do cérebro para quê? Primeiro, quando se conecta com a área periaquidutal cinzenta, ocorre os comportamentos, né, relacionados às emoções. Vimos que as emoções têm um componente subjetivo, comportamental e fisiológico. Então, essa área aqui no tronco encefálico, quando ativada pelas amígdalas, vai desencadear os comportamentos. Quando a amígdala ativa o hipotálamo, vai ativar em seguida o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, ou seja,
A amígdala, quando ativa o hipotálamo, ela desencadeia o componente fisiológico da resposta ao estresse, que é justamente o componente fisiológico das emoções. Vejam só, aqui nessa imagem nós temos a amígdala modulando a substância cinzenta periarquidutal e o hipotálamo. A substância cinzenta periarquidutal, acabamos de mencionar, que é responsável pelos comportamentos. Vejam aqui nessa outra figura, a amígdala influenciando a substância cinzenta periarquidutal, ou núcleo, né, que vai desencadear comportamentos como freezing, que o indivíduo não reage, né, fica paralisado, ou até o comportamento de fuga ou luta. Aqui nós temos a amígdala influenciando o hipotálamo. Já estudamos nas aulas anteriores que o hipotálamo é responsável por ativar o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático vai liberar as catecolaminas, primeira fase da resposta ao estresse, e também vai estimular o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com liberação do cortisol. Então, se as emoções elas forem mais rápidas, apenas o componente da fase de alarme será estimulado, mas se elas forem mais duradouras, há também liberação de cortisol, né, juntamente com a expressão de uma emoção. Então, já vimos aqui que a amígdala é o centro das emoções. Quando ela é ativada, ela vai ativar a substância cinzenta periarquidutal, que vai estimular comportamentos, vai ativar o hipotálamo, que vai desencadear a resposta fisiológica relacionada às emoções, que é a mesma resposta fisiológica presente na resposta ao estresse. Turma, tanto as emoções positivas quanto as negativas, elas vão estimular a resposta ao estresse da mesma maneira. Então, independente se você está feliz ou triste, você vai ter inicialmente atividade simpática, em seguida de catecolaminas, se essas emoções durarem mais um pouco, liberação de cortisol. Turma, então, estudos posteriores sobre a amígdala e suas conexões mostraram que, além da amígdala realizar a conexão com o hipotálamo, que, como a gente viu, é importante para ativar a resposta ao estresse, então, é o componente fisiológico das emoções, e também a conexão da amígdala com a área cinzenta periarquidutal, que é importante para a expressão dos comportamentos relacionados às emoções. A amígdala também tinha conexões com outras áreas do cérebro. E aí foi então que surgiu o conceito de sistema límbico, ou circuito de papéis. Então, o sistema límbico e o circuito de papéis são áreas importantes para o processamento e expressão das emoções. Apesar da gente ainda considerar a amígdala como centro das emoções, a amígdala faz parte do sistema límbico. O sistema límbico é o conjunto de várias regiões do cérebro importante para a expressão das emoções. Então, vejam aqui, nós temos a amígdala, temos o hipotálamo, que a gente já estudou, que é importante para a expressão do componente fisiológico das emoções, mas temos também duas áreas importantes, que é o pré-frontal e o hipocampo. Então, vamos ver agora como é a relação da amígdala, primeiro com o hipocampo e depois com o pré-frontal. Então, vejam só, o hipocampo, turma, é a área do cérebro que é importante para consolidar as nossas memórias de longo prazo declarativas. Nós vamos estudar na próxima aula que existem diversos tipos de memória. Memória de curto prazo, né, que é principalmente exercida pelo pré-frontal, e as memórias de longo prazo, que têm influência principalmente do hipocampo. Então, o hipocampo se relaciona com a amígdala e o que é que ocorre? O funcionamento da amígdala faz com que o hipocampo consolide melhor essas memórias de longo prazo declarativas. Que tipo de memórias são essas? Memórias de fatos e de eventos. Como assim, professora, fatos e eventos? Memórias de fatos são aqueles acontecimentos rotineiros no mundo, né? Não tem memória, não é uma memória autobiográfica, não tem relação com você. Então, por exemplo, é o que você está aprendendo aqui hoje, é algo que você escuta no noticiário, é uma história de um vizinho seu, então são as memórias de fato. As memórias de eventos ou autobiográficas é a sua memória pessoal. Então, o hipocampo, ele é responsável pela consolidação dessas informações. Ele transforma essas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, ou seja, memórias que ficam armazenadas no seu cérebro. Quando a amígdala atua sobre o hipocampo, ou seja, quando nossas emoções atuam sobre o hipocampo, estimula a consolidação dessas memórias.
né? Independente de que tipo ela seja, sejam memórias boas ou memórias ruins. Por exemplo, um acontecimento emocional muito forte, né, seja ele de cunho positivo ou negativo, a experiência subjetiva pode ser positiva ou negativa, vai fazer com que aquela memória seja bastante gravada, consolidada no seu cérebro. Então, vamos lá. Por exemplo, um evento muito importante na sua vida, o primeiro beijo, ou quando você foi demitido do trabalho pela primeira vez, né? Ou um acontecimento mundial também muito importante, a perca do Brasil na Copa, ou uma pandemia por Covid-19, tudo isso são fatos muito importantes, que têm um componente emocional muito forte, e aí a amígdala, né, que é o centro das nossas emoções, atua sobre o hipocampo, fazendo com que aquela informação seja armazenada mais fortemente. Então, todas as emoções, né, todas as memórias que têm um estímulo emocional, elas tendem a ser melhor armazenadas. Então, se vocês assistem essa aula, né, e tem sobre essa aula um componente emocional, por exemplo, vocês têm muita vontade de assistir essa aula porque vocês acham interessante, ou então porque, ao contrário, vocês estão prestes a ser reprovados, né? Indiferente do que desencadeia as emoções, seja essa emoção positiva ou negativa, né? A presença da emoção em si estimula, né, a consolidação da memória. Lógico que a gente prefere que você esteja assistindo essa aula com interesse, né, de que é sobre ameaça, mas as alterações fisiológicas, né, são as mesmas e vão estimular a consolidação da memória. Vejam aqui, desse lado da figura, que é a amígdala estimulando o hipocampo, fortalecendo as memórias no hipocampo. Aqui, se você tem um menor componente emocional, a amígdala não vai estimular adequadamente o hipocampo e não vai ter uma consolidação tão eficaz. Lembrando, turma, que a ausência das emoções, mas também o excesso de emoção, que não está representado nessa figura, são prejudiciais. Então, o ideal é que a gente tenha um nível certo de emoção atuando sobre o hipocampo. Então, existe um nível ótimo, né, que vai estimular o funcionamento do hipocampo e a consolidação das memórias. A ausência de emoção, mas também o excesso de emoção, ou seja, a ausência da atividade da amígdala, mas o excesso de atividade da amígdala, também são prejudiciais ao funcionamento do hipocampo. Nós temos que ter, né, um nível ótimo de emoções. Então, além da amígdala ter essa conexão com o hipocampo, a amígdala também tem uma conexão muito importante com o pré-frontal. Está aqui ilustrado. O pré-frontal, então, é a região do cérebro que controla os nossos julgamentos, né, o nosso planejamento, a memória de curto prazo. Os estudos iniciais sobre a relação da amígdala e do pré-frontal ocorreu, né, quando um trabalhador das empresas ferroviárias dos Estados Unidos, né, chamado Phineas Cage, ele sofreu um acidente. Vejam aqui que uma barra de ferro, né, perfurou o córtex pré-frontal dele. Ele não morreu, mas ele teve uma alteração comportamental bem severa. Vejam aqui que antes do acidente ele era uma pessoa amável, eficiente, confiável, e depois desse acidente ele ficou extravagante, antissocial, mentiroso, impaciente e fácil de se estressar. Por quê? Porque o pré-frontal dele, que é o centro dos julgamentos, né, o politicamente correto, livre das emoções, ele foi prejudicado. Então, o que é que aconteceu? A amígdala dele conseguiu se expressar mais, porque nós vamos ver que o pré-frontal se conecta com a amígdala, o pré-frontal inibe a amígdala, enquanto a amígdala modula o pré-frontal. Então, se o pré-frontal teve uma lesão, a amígdala começa a se sobressair, né, e controlar mais os comportamentos. Então, o Phineas, que era uma pessoa que expressava bastante esse componente racional antes do acidente, ou seja, era eficiente, confiável, depois do acidente, com a lesão do pré-frontal e a exacerbação da amígdala, então a amígdala se expressou mais, ele teve mais comportamentos mais relacionados às emoções, mais extravagante, impaciente, estressado, né? Então, turma, o pré-frontal, no componente emocional, ele tem duas funções importantes. Uma é racionalizar as emoções, ou seja, ele reduz um pouco a expressão das emoções.
Se o indivíduo tem prejuízo de pré-frontal, as emoções tendem a ser mais exacerbadas. O outro fator importante do pré-frontal para as emoções é porque o pré-frontal, ele reconhece as emoções. Na verdade, a nossa sensação subjetiva das emoções, ou seja, o nosso medo, a sensação do medo, o reconhecimento do que é alegria, do que é tristeza, né, do que é nojo, o reconhecimento das emoções, ele se dá pelo pré-frontal. Turma, voltando um pouquinho aqui a esse teórico, a Antônio Damasio, vamos relembrar que o Antônio Damasio disse, né, em seus livros, em seus artigos científicos, que as emoções são importantes para o funcionamento do pré-frontal, ou seja, elas são importantes para nossas tomadas de decisões, planejamentos, e nós vamos entender agora como. Vamos lá, vamos entender essa figura aqui. Nós temos aqui a amígdala, que é o centro das emoções, que faz parte do sistema límbico. A gente sabe que também faz parte do sistema límbico o nosso hipotálamo, né? O hipotálamo, ele vai desencadear a atividade da resposta ao estresse, sistema nervoso autônomo simpático e eixo HPA. Então, o hipotálamo é o componente fisiológico das emoções. Veja que a amígdala estimula a atividade do hipotálamo, aqui ilustrada pelo eixo HPA, mas a gente sabe também que antes do estímulo do eixo HPA, a gente tem um estímulo simpático, né? E centralmente um estímulo noradrenérgico. Mas vejam que o estresse também pode estimular a amígdala, né? Então, existe um feedback positivo. As emoções estimulam a resposta ao estresse, mas a resposta ao estresse também estimula as emoções. Então, aqui é um dos componentes, a amígdala e hipotálamo, um dos componentes do circuito de papéis ou do sistema límbico, mas também estudamos que o hipocampo, vejam aqui, representado aqui pelas memórias de longo prazo, né? Temos aqui esse sistema de memória de longo prazo, que um dos componentes é o hipocampo. Vejam que a amígdala tanto estimula o hipocampo, como a gente acabou, né, de ilustrar, então a amígdala favorece a consolidação das memórias de longo prazo declarativa, de fatos e de eventos, então você vai consolidar mais fácil memórias que sejam associadas a eventos que tenham uma conotação emocional, seja ele positivo ou negativo. Mas vejam só, turma, as nossas memórias, né, você relembrar algumas memórias, também pode estimular suas emoções. Então, temos também aqui um feedback positivo. As emoções influenciando a consolidação da memória declarativa de longo prazo, mas as nossas memórias que estão lá armazenadas também podem desencadear as nossas emoções. Então, você vê aqui ó, a setinha em ambas as direções, como ocorre com o sistema de resposta ao estresse. E, por fim, agora, veja o pré-frontal. Tanto o pré-frontal estimula a amígdala, lembre que é o pré-frontal que diminui o componente emocional, como a gente acabou de estudar, e é o pré-frontal que dá o aspecto subjetivo da emoção, então é o pré-frontal que explica isso aqui é medo, isto é nojo, né? Isto é felicidade, então ele dá o componente subjetivo das emoções, ele tampona um pouco as emoções, mas veja, turma, que as emoções, a amígdala também influencia o funcionamento do pré-frontal. E é isso que Antônio Damasio traz em seus trabalhos. Apesar da gente achar que todas as nossas decisões, os nossos planejamentos, eles são racionais, não são, né? Conscientemente, a gente tem um aspecto racional mais evidente, mas por trás de todas essas decisões, foi levado em consideração, sim, seu componente emocional, porque existe uma ligação direta da amígdala com o pré-frontal. Tá? Então, enquanto o pré-frontal diminui a atividade da amígdala, das emoções, as emoções também estão lá atuando, né, de maneira menos consciente, mas também atuam sobre o seu pré-frontal, né, para que você tenha uma tomada de decisão também com um elemento emocional, não seja puramente racional. E aí, o que aconteceu com o quê? O Phineas Cage? Ele teve uma lesão do pré-frontal, como a gente acabou de explicar, e aí, se o pré-frontal ele não controla mais a amígdala, não diminui a atividade da amígdala, então o comportamento dele fica muito mais emocional, reativo, do que aquele comportamento racional.
provavelmente ele também teve alguma dificuldade relacionada à compreensão das emoções. Então, turma, a gente tem aqui, né, o circuito de papéis, o hipocampo, que é responsável pela memória emocional, o neocórtex, ou córtex pré-frontal, né, que é a resposta cognitiva das emoções, dá o que a gente chama do colorido emocional, porque explica o que é o componente subjetivo, nos faz entender subjetivamente as emoções, e o hipotálamo, que é responsável pela resposta fisiológica das emoções. Temos ainda a substância cinzenta periaquidotal, que é responsável pelo desenvolvimento dos comportamentos, como nós aprendemos mais no início dessa aula. E aí, turma, as emoções negativas, né, por serem mais crônicas, então, vão desencadear a ativação da resposta ao estresse crônica, aquela fase de exaustão. Então, são as emoções negativas que estão associadas às psicopatologias. As emoções positivas, elas são mais agudas, né? Então, elas aparecem e desaparecem mais rapidamente, né? Então, você tem uma resposta ao estresse, sim, as emoções positivas, a gente tem, sim, um componente fisiológico quando está feliz, mas aquele componente é desligado rapidamente. Já as emoções negativas tendem a ativar o componente fisiológico por mais tempo. Então, a tristeza, o medo, né? Se ele não for bem regulado, se a pessoa não tiver um bom domínio sobre aquelas emoções, então elas passam a ser crônicas e surgem, então, as psicopatologias. Aqui nós temos a prevalência das psicopatologias em todo o mundo. Vejam que as fobias, ou seja, aquelas psicopatologias relacionadas ao medo excessivo, elas são as mais presentes, né? Temos aqui as fobias específicas, que é, por exemplo, a uma cobra, a um palhaço, a andar de elevador, andar de avião, são aquelas fobias mais específicas, apesar de bem prevalentes, elas não são muito danosas para o indivíduo, porque elas são específicas. Mas já a fobia social, por exemplo, ela é mais prejudicial, porque isso vai levar a um desequilíbrio em várias áreas do indivíduo, né? Ele pode ter uma menor adaptação, por exemplo, ao ambiente de trabalho, ao ambiente escolar, porque nós somos seres sociais. Então, a fobia social, né, é bem prejudicial para o indivíduo. Temos também a depressão, que é associada àquela tristeza mais persistente. Né? Temos aqui a ansiedade generalizada, que o indivíduo fica ansioso por qualquer motivo, assim, na verdade não tem um motivo específico, né? Então, tudo gera uma ansiedade muito grande. O estresse pós-traumático, que após um trauma muito severo, pode ser um abuso sexual, um acidente de carro, pessoas que vão para a guerra, né? Soldados que vão para guerras. Então, vejam, né, que são todos esses transtornos associados a emoções. Temos ainda a depressão bipolar, que o indivíduo varia momentos de grande euforia e de grande tristeza, a distimia, que é como se fosse uma depressão mais leve, né? E aqui nós temos as desordens de atenção, desordens de alimentação, relacionadas à alimentação, e a esquizofrenia. Então, turma, puxando aqui para a depressão, que é a minha área de trabalho, veja que a depressão, ela é uma das doenças emocionais mais prevalentes na população e ela vem crescendo, né, a cada geração. Veja que aqui a gente tem uma curva mostrando, né, os índices da prevalência de depressão em pessoas aproximadamente com 60 anos, na geração que hoje em dia tem 60 anos. Veja que essa inclinação dessa curva é muito menor do que hoje a geração mais jovem. Então, a incidência de depressão no jovem, consequentemente, a prevalência cumulativa é bem maior nessas novas gerações. Então, a depressão ela vem crescendo a cada geração. E aí, aquela tristeza, né, sem uma causa, às vezes, muito evidente, é uma tristeza muito prolongada, que faz com que o indivíduo tenha, então, uma disfunção no dia a dia dele, né? Então ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue estudar, não consegue manter relacionamentos sociais, não tem mais prazer em fazer essas atividades do dia a dia. Isso aí pode ser tratado com medicação, né, com os antidepressivos, que seria o tratamento, geralmente é o tratamento de escolha, é o primeiro tratamento, né, prescrito pelos psiquiatras, mas hoje em dia existe uma linha, né, e uma força muito grande de fazer tratamentos alternativos.
E eu queria chamar a atenção aqui, porque dentre esses tratamentos alternativos ou complementares, a gente tem o exercício físico. Então, além dos antidepressivos, nós temos a psicoterapia, a meditação também, o suporte social, né, a comunidade também é muito importante, né, para o tratamento da depressão, a família, os amigos, e a modificação do estilo de vida, que é basicamente a melhora nutricional, né, e a prática do exercício físico. Então, nós vamos ilustrar aqui alguns estudos científicos que mostram a eficácia do exercício físico para a redução dos sintomas depressivos. Então, nós temos aqui um estudo em que durou 16 semanas, os indivíduos têm um grupo controle, que ele não fazia nenhum tratamento, né? Temos um grupo aqui que fazia o uso da medicação, que é o antidepressivo, e temos um grupo que fazia apenas o tratamento pelo exercício físico, ele não tomava medicação. Então, após 16 semanas, o tratamento se dava com exercícios aeróbicos e de resistência, de força, né? Durante 60 minutos, 3 vezes por semana. Vejam que, após as 16 semanas, a eficácia do antidepressivo foi similar à do exercício físico, mostrando que, para esse grau de depressão, lógico, quanto mais severa a depressão, mais difícil é de você ter um bom resultado. Mas para uma depressão que não é muito grave, né, o exercício físico sozinho, por exemplo, nessa situação aqui, foi capaz de reduzir os sintomas depressivos igual à medicação. Pode existir também protocolos que você soma, né? O indivíduo toma tanto o antidepressivo e faz exercício físico. Então, você vai ter a potencialidade desse tratamento, né, incrementada. Aqui é também outro estudo mostrando que a prática de exercício aeróbico 3 vezes por semana, 45 minutos, reduz aqui ó, o índice de depressão ao longo do tempo. Quanto mais semanas o indivíduo treina, menor os níveis de depressão. Consequentemente, maior a probabilidade do indivíduo chegar à remissão. A remissão é a extinção da doença. Aqui já é com yoga, né? Mostrando aqui em pessoas mais jovens e pessoas mais idosas, antes e após, então, uma intervenção de yoga, né? Que a gente mostra aqui. Então, aqui não é para depressão, aqui é para ansiedade, né? Vejam que a redução da ansiedade, tanto em jovens quanto em pessoas mais idosas, após esse tratamento aqui com a yoga. Então, ocorre a redução de ansiedade. Aqui nós estamos só com a meditação, né? Temos aqui a porcentagem de melhora, tá? Após a meditação, apenas um relaxamento, né, mental e nenhum tratamento. Vejam que a meditação teve uma melhora aqui nos níveis de estresse, de ansiedade e de depressão, mas essa melhora foi significativamente diferente do relaxamento e da ausência de tratamento, principalmente para a depressão. Então, a meditação ela foi principalmente importante para uma resposta antidepressiva. Houve, sim, uma resposta na redução do estresse e da ansiedade, mas ela foi mais eficiente para os índices de depressão. Turma, e essa melhora, então, por exemplo, nessa tristeza, nessa ansiedade, com exercício físico, acontece por quê? Quais são as alterações biológicas que estão relacionadas a essas melhoras no componente subjetivo das emoções? Então, a gente já estudou na aula passada que o exercício físico é anti-inflamatório. É anti-inflamatório porque libera cortisol. O cortisol é anti-inflamatório. Então, a redução da inflamação é importante para a melhora emocional. Vimos também num texto que a gente estudou na aula passada que a inflamação ela pode ativar a resposta ao estresse de maneira crônica, né? E isso vai desequilibrando as nossas emoções. Então, a redução da inflamação é muito importante, mas não só isso. A liberação de endorfinas, de beta-endorfinas durante o exercício e também o aumento de serotonina são muito importantes para aquela sensação de prazer. Além disso, ainda durante o exercício físico, a gente tem aumento de BDNF. BDNF é uma neurotrofina, é uma proteína que estimula a neuroplasticidade, que é muito importante para essa melhora, né, nas emoções. Nós vamos estudar ela na próxima aula de memória, então vamos aguardar um pouquinho isso aí. E também aumenta os endocannabinoides. Os endocannabinoides são moléculas naturais do nosso corpo que diminuem a resposta ao estresse, né? Então, alivia aquela tensão.
Então, vejam só, o exercício físico, além de reduzir a inflamação, que era algo que a gente já conhecia, reduzindo a inflamação, diminui a resposta ao estresse, porque a gente viu, né, que os componentes inflamatórios no artigo da aula passada mostrava que o componente inflamatório sistêmico pode ativar cronicamente a resposta ao estresse. Então, isso aqui já tinha sido aprendido, né? Não é mais novidade para a gente. Então, além disso, que a gente está revisando, eu trago algumas novidades, que é o aumento da serotonina, que é um neurotransmissor envolvido com o humor, vocês também já estudaram aqui na disciplina de fisiologia, aumento das betas-endorfinas, que está relacionada ao prazer, aumento do endocannabinoide, os endocannabinoides diminuem a resposta ao estresse, e é por isso, turma, que em vários países do mundo, o uso de canabinoides, seja o óleo do CBD, seja a maconha in natura, foi liberado porque realmente reduz a ansiedade, reduz o estresse. Então, mas outro mecanismo da gente aumentar, né, essa via, tá, é através do exercício físico, porque ele aumenta os endocannabinoides. O que está presente na maconha são os canabinoides, né, que são exógenos, tá? Mas o exercício não, o exercício ele aumenta o que é produzido pelo corpo, os endocannabinoides. E além disso, aumenta o BDNF, que a gente vai estudar na próxima aula. Vejam aqui como é que ocorre a liberação de beta-endorfinas. Lembram na aula passada que a gente estudou que o hipotálamo libera o CRF, que é o fator liberador de corticotrofina. O fator liberador de corticotrofina vai atuar na adenohipófise, liberando o ACTH. E o ACTH libera o cortisol. Então, turma, quando o ACTH ele é produzido, simultaneamente é produzido também moléculas de endorfinas. Vejam que o ACTH, ele é parte dessa grande molécula chamada PONC. Então, a adenohipófise, quando estimulada, ela produz a PONC é quebrada, ela libera o ACTH, que vai estimular a liberação do cortisol, e libera também endorfinas, e as endorfinas estão relacionadas com o prazer. Então, toda vez que nós fazemos um exercício físico, além de liberar cortisol, que é um importante anti-inflamatório, liberamos também as beta-endorfinas, que estão relacionadas ao prazer, aumenta a serotonina, que está relacionada ao prazer, aumenta os endocannabinoides, que diminui a resposta ao estresse, e aumenta o BDNF, que vai estimular a neurogênese e neuroplasticidade. Tá? Então, essas alterações fisiológicas em conjuntos, né, fazem com que o indivíduo tenha também melhoras subjetivas, ou seja, diminua os níveis de estresse, de ansiedade e de depressão. Então, o exercício físico, turma, ele não é só importante para a melhora física do indivíduo, para a redução de percentual de gordura, que vai melhorar a glicemia, não só isso, para aumento da massa óssea. Então, além das melhoras físicas, hoje em dia se compreende que o exercício físico é fundamental para a saúde psicológica. E por isso a importância dessa aula de hoje, né? Algumas turmas mais antigas do curso de Educação Física não tiveram a oportunidade de estudar o sistema límbico e o processamento das emoções. Porém, né, vocês já estão tendo a oportunidade de ter essa visão mais moderna e da importância, então, de se compreender as emoções e, principalmente, a relação entre o exercício físico e as emoções. Porque o exercício físico hoje é visto não só como uma prática fundamental para a saúde física, mas também para a saúde mental. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, nós chegamos ao final dela. Existe no SIGA algumas questões que vocês devem responder e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.